Aleluias. Aleluias. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei o horário que você estará ouvindo essa palavra. Eu quero te saudar na paz do Senhor Jesus. Quero dizer para você que Deus tem promessas a cumprir nas nossas vidas. Desde já eu quero profetizar que Deus fará coisas tremendas em nós, por nós e através de nós. Basta nós estarmos posicionados no lugar certo, no momento certo e com o coração da maneira certa, inclinado da maneira certa, enxergando a proposta correta. Eu quero que você pegue a sua Bíblia nesse instante. Nós vamos ler algo que está escrito no livro de 2 Samuel, no capítulo 6. Eu ia ler só o versículo 7, mas eu vou ler do 1º ao 13º. É meio longa a leitura, mas vale a pena. Deus está fazendo e para Ele fazer, Deus tem mostrado que não há limites. E você vai entender isso, eu creio, em nome de Jesus. 2 Samuel capítulo 6, no versículo 1 diz: Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se e, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá, de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Versículo 4. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. No versículo 6 diz: Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Versículo 8 diz que desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Versículo 9 diz: Temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? No versículo 10 diz: Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Versículo 11. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Versículo 12 diz: Então avisaram a Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Amém? Até aqui. O Senhor me incomodou bastante nessa madrugada e eu quero compartilhar algo com vocês que veio ao meu coração, já não foi hoje, faz um certo tempo, e eu tenho mastigado, vamos dizer assim, né, essa palavra, essa
essa ministração que realmente o Senhor fez ao meu coração. Essa parte da palavra ela é bastante intrigante e ela gera muita polêmica em discussões, em rodas de cristãos. E porque todos se perguntam, poxa, mas os bois tropeçaram, né? Talvez, assim, certamente, na verdade, qualquer um de nós teria segurado a arca também. E infelizmente eu tenho que concordar, qualquer um de nós talvez tivesse segurado a arca de Deus. Aí, certa vez eu estava conversando com um irmão e aí veio isso ao meu coração. Como que nós temos lidado, convivido, falado a respeito das coisas do Senhor nas nossas vidas? Quero perguntar para você, porque eu tenho perguntado para mim, como que eu tenho lidado com as coisas do Senhor na minha vida? Você já se fez essa pergunta? Ah, mas eu faço com bastante zelo, eu faço com bastante cuidado, eu procuro zelar bastante pelas coisas do Senhor. Eu procuro agir assim, assado, né, dessa forma, dessa maneira. Ah, eu aprendi. Ah, a doutrina diz isso. Ah, não sei o que. Eu quero falar para você o seguinte. Ontem, acredito que foi ontem, eu estava conversando com um colega amigo meu. E aí nós estávamos falando sobre algumas coisas. E estávamos falando em particular sobre relacionamento, que é algo sempre complexo, né? Relacionamento entre pessoas, mas principalmente relacionamento entre o casal. E aí tá falando, mas a palavra branda desvia o furor e a dura suscita a ira, então a gente não deve combater mal com mal. E eu concordo plenamente, porque é a palavra de Deus, né? Não devemos combater o mal com mal. Só que algo começou a me incomodar em tudo isso, por quê? Porque na verdade, irmãos, nós não temos como imaginar, supor o modus operandi de Deus. Como Deus age ou agirá, e nem a profundidade do tanto quanto ele fez lá atrás, de coisas que já sabemos há muito tempo, de trechos da palavra que já lemos diversas vezes. A profundidade dos textos, ela é algo inatingível, porque a palavra mesmo diz que os teus pensamentos são mais altos do que os meus, são inatingíveis os pensamentos do Senhor. Quem pode prescrutar o coração de Deus? Mas ele sonda corações e mentes, né? Ele é o único que sonda e conhece corações e mentes, conhece a palavra antes mesmo dela chegar à nossa boca. Então eu quero dizer para você, crente, como é que você está lidando então com as coisas do Senhor? Porque eu quero falar algo que realmente Deus deixou muito claro para mim. Não tem fórmula para fazer coisa alguma no Senhor. Não tem uma fórmula. Não tem assim, esse jeito é o certo. A palavra de Deus diz que nós não devemos pagar mal com mal. Mas ela também diz que a correção é aplicada por aquele que ama. Deus ama quem ele corrige. Então, é tudo muito subjetivo, essa história de que... Outro dia eu vi um short, né? Um corte, que agora é moda, né? Eu tenho muito medo desses cortes. Mas, enfim, a respeito de conduta, porque eu prefiro, então... se a minha esposa fala assim ou fala assado comigo, eu prefiro naquele momento, ao invés de perder aquele momento, eu prefiro dizer que eu a amo e que a gente vai superar tudo aquilo. Aí eu fico me perguntando assim,
posso preferir alguma coisa no reino? Eu posso realmente preferir alguma coisa no reino? Porque, para todos os efeitos, Uzá não fez nada de errado. Não tem na palavra algo que diga que Uzá fez algo de errado, algo pensado. Falar assim, não, olha, eu vou, essa arca. Não, nada. Ele segurou porque ele viu, os bois tropeçaram e a arca ia cair. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje, nesse momento. A arca tinha que ter caído, irmão. O que vem ao meu coração é que Deus não queria recolher Uzá. Mas porque Uzá interferiu de maneira errada no propósito de Deus, na queda da arca, fazendo os bois tropeçarem, Uzá expirou. Quantos mais Deus precisa recolher para que nós possamos abrir os nossos olhos a respeito disso que eu estou dizendo? Poxa, Otávio, mas então eu estou ficando louco. Como que eu vou fazer? Ou como que eu vou agir? Porque se você vê uma arca, como se diz, caindo, você vai segurar, né? Inevitavelmente você vai ali e vai tentar segurar. Mas eu quero deixar um alerta hoje aqui para todos nós, para mim também, porque eu não estou livre disso. Apesar de estar trazendo a palavra, eu posso incorrer nesse mesmo erro daqui 10 minutos, 5 minutos. Eu quero dizer para você, crente, que não há mais tempo de andar como crente, de ter jeito de crente, de ter título de crente. Porque eu sou presbítero, porque eu sou missionário, porque eu sou pastor, porque eu sou diácono, porque eu sou bispo, porque eu sou apóstolo. Irmão, não tem mais tempo para nós acharmos que jeito, modo, vestimenta, postura fará qualquer diferença no reino de Deus. Só, o que Deus deixa claro para mim nessa palavra é que só o que fará diferença entre nós prosseguirmos e nós sucumbirmos será a comunhão que nós teremos, que nós temos ou não com Deus. Porque algo que vem ao meu coração é que se Uzá tivesse ali na fiação, né, como fala no linguajar crentez, estivesse ali na fiação, estivesse ligado, ele entenderia que a arca deveria cair. Por quê? Porque Davi não estava conduzindo a coisa de maneira correta. Porque a palavra fala, mas Davi estava ali, estava com harpa, estava com isso, estava com aquilo, estava em festa, estava alegre. Mas a palavra fala lá em Salmos 2, 10 ou 11, não me lembro agora ao certo, mas ela fala assim, serve ao Senhor com temor. E aí no versículo seguinte ela fala, e alegra-te com tremor. Poxa, mas como assim eu vou me alegrar com tremor? Não condiz, né? Não combina uma coisa com a outra. Deus está querendo dizer para nós, crente, que nós temos que ter temor do Senhor e tremor até ao nos alegrarmos. Porque as coisas do Senhor são muito mais sérias do que muitas pessoas têm entendido serem. A reverência que Deus espera não é entrar assim ou entrar assado, andar prostrado, andar de terno, andar de... A reverência que o Senhor quer de nós, de mim e de você, principalmente nestes tempos que talvez a gente esteja falando isso de uma forma redundante, porque muitos já disseram isso. Nós talvez estejamos vivendo os últimos tempos, e nestes últimos tempos Deus tem mostrado que comunhão com Ele é imprescindível,
É tão imprescindível quanto nós conhecermos a palavra. Ter a comunhão com o Senhor é a única coisa que vivificará a palavra dele em nós e falará audível ao nosso coração para que nós não seguremos a arca quando ela deve ser deixada cair. Mas eu tenho que deixar cair a arca. Você não sabe quem está ali ao lado precisando ver a arca cair para tomar um susto mesmo e não ir para o inferno. Porque naquele momento, se a arca não cai ou se usar não expira, Davi estaria morto. E aí toca lá, tem que refazer o plano todo, porque dali Deus fez grandes coisas na vida de Davi, porque ele entendeu. Tanto entendeu que quando foi pegar a arca lá na casa de Obed-edom, irmãos, para cada 6 passos, ele sacrificava ao Senhor. Isso é temor. Isso tudo gerou temor. Apesar de Davi ter ficado injuriado por conta da morte de Uzá, ele entendeu que não era daquela forma. Mas quem mais precisa morrer ao nosso lado para que nós venhamos a entender as coisas do Senhor como mais sérias do que nós estamos entendendo ser? Mas não morreu ninguém do meu lado, será? E aquele irmão que não está mais na igreja? Que até você conversava tal e que não está mais na igreja? E aquela pessoa que se desviou, fulano está desviado. Então, tá entendendo? Quem mais precisa morrer para que eu e você busquemos comunhão com o Senhor em temor e tremor, para que nós possamos fazer as coisas de Deus de maneira realmente reverente. Hoje, esse aqui é um tempo de irreverência. Tudo que mais se vangloria é quando alguém é irreverente. Mas esse aqui é irreverente, é uma pessoa que fala o que sente, é uma pessoa verdadeira. Não, desculpa. Ser verdadeiro não é ser estúpido. Ser verdadeiro não é falar o que vem à mente, o que vem da boca. Ser verdadeiro é saber o que falar quando falar na presença de Deus, para não matar e nem para machucar as pessoas que estão ao seu redor. Eu quero dizer para você nessa manhã, nesse dia, que você e eu precisamos entender de uma vez por todas que existem Uzás morrendo, existem arcas caindo, e que isso é um sinal dos tempos para nós. O sinal não é para o teu irmão que está ali do lado, não é para fulano, não é para ciclano. Sabe aquela história de você estar num culto e você, invariavelmente, a gente acaba pensando em fulano, ciclano, beltrano, quando ouve algo da parte de Deus? Mas eu quero dizer para você nessa manhã, nesse dia, que Deus está falando é conosco. Não está falando com ciclano, beltrano e fulano, porque se fosse com ciclano, beltrano e fulano, seria ele que estaria lá. Somos nós. Nós estamos ali. Deus está falando conosco. Deus não é um Deus de mandar recado, irmão. Eu quero dizer para você nessa manhã, busca o Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Sabe, nós estamos vivendo um tempo de corrupção dos valores do Senhor, para poder se integrar, para poder nos adequar ao mundo. Eu ouvi uma conversa outro dia a respeito de uma situação de uma empresa, ia ter uma celebração de final de ano, e aí foi um comentário aqui, outro ali, vai ter isso, vai ter aquilo, terão coisas que a gente não gosta. Aí a pessoa fala assim, mas fazer o que, né? A empresa, a gente tem que se conformar com isso. Eu quero dizer para você nessa manhã, você não tem que se conformar com coisa alguma. Você tem que se deixar renovar pela palavra, pelo entendimento da palavra, porque a própria palavra diz isso para mim e para você. Não se conforma com as coisas deste século. Não se conforma com os jeitos e trejeitos das pessoas fazerem as coisas, ainda que seja muito bonito e florido. Porque esse diálogo que eu vi
a respeito dessa história aí que eu comentei com vocês. Quando a minha esposa vem com uma palavra dura ou assim ou assado, eu prefiro dar um beijo nela e falar que eu a amo do que deixar aquele assunto prolongar. Eu vou dizer para vocês, concordo, né, com essa postura. É isso aí, né? A gente tem que fazer a coisa arrefecer, né? Fazer a coisa, não pode deixar a chaleira explodir. Mas eu quero dizer para você também o seguinte, tem momentos que a chaleira vai ter que explodir sim, viu? É um engano nós acharmos que estaremos sempre na em céu de brigadeiro, sabe? Céu de brigadeiro, para quem entende um pouco da linguagem da aviação, céu de brigadeiro é aquele céu maravilhoso, sem nuvem e tal. Não, de vez em quando vai ter tormenta, vai ter trovão, vai ter nuvem carregadaça de água com raios dentro dela, e é isso aí. Porque é um tempo de crescimento nesse contexto. Deus está falando para mim e para você, cristão. Abre teu olho, não segura mais algumas arcas da tua vida, porque isso tem trazido inclusive peso e tem atrasado o processo de Deus na tua vida e na vida das pessoas que estão ao teu redor. E você tem deixado de fazer coisas para segurar alguma arca. Irmão, irmã, a coisa mais importante das nossas vidas é cumprirmos o propósito do Senhor. É a coisa mais importante da minha vida e da tua vida. Sabe por quê? A gente só está vivo, nós só estamos vivos por conta de estarmos ainda, de alguma forma, em busca de ou cumprindo, ainda que não totalmente, o propósito eterno do Senhor nessa terra. Eu quero dizer para você nesse dia, nessa manhã, tudo contribui para o bem dos que amam a Deus né? E todo mundo gosta dessa palavra. Não, irmão, tudo contribui, né, para o bem dos que amam. Engano, irmão, engano. Tem coisas que não contribuem. Por quê, pastor? Por que tem coisas que não vai contribuir para o meu bem? Se a própria palavra diz, a própria palavra fala que tudo contribui para o bem dos que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Para aquele que vive segundo o propósito de Deus, tudo vai contribuir sim. Ainda que ele erre, isso contribuirá, porque vive o propósito, busca o propósito, Deus corrige a rota e ele continua fazendo. Então, na verdade, naquele momento, a morte de Uzá contribuiu para a vida de Davi continuar cumprindo o propósito. Mas precisava? Precisava Uzá ter morrido? Ou Davi não vacilou ali naquela hora? Se Davi tivesse ouvido o Senhor em algum momento, que Deus deve ter falado com ele, porque Deus não é um Deus de execução. Não é. Deus não é Deus de execução. Não agradou ao Senhor matar Uzá, recolher Uzá. Mas também não agradaria ao Senhor ter que matar Davi, porque era Davi para morrer. Porque Davi estava irreverente naquele momento. E em alguma coisa estava incomodando o coração do Senhor. Então eu quero dizer para você que como que nós temos feito a obra do Senhor? Mas tem um jeito, tem isso, eu faço com respeito, tal, não sei o quê. Quem disse que um dia você não tem que virar a mesa? Sabe? Porque isso não, lógico que isso não é uma regra e não deve ser contínuo. Mas tem um trecho da palavra que mostra que Jesus virou o templo ali porque estava uma baderna. E ele teve que colocar ordem nas coisas. Ou seja, há tempo, irmãos. Palavra de Deus. Há tempo de todas as coisas, crente. Há tempo de todas as coisas. E eu quero dizer para você, é tempo. É tempo de vivermos as coisas da maneira séria do Senhor. Eu espero que essa palavra tenha falado com você. Eu espero de todo o meu coração que essa palavra gere frutos. Que essa palavra verdadeiramente impregne em você para que todo instante você se sinta extremamente incomodado. Pô, pastor, mas você está me me amaldiçoando? Quer me ver incomodado? Eu quero te ver incomodado, eu quero me ver incomodado, porque eu não quero mais usar morrendo ao meu lado, eu não quero mais usar morrendo ao seu lado, eu não quero expirar por descumprir de alguma forma aquilo que Deus tem proposto para a minha vida.
E eu tenho que te dizer, você tem que estar incomodado. A palavra de Deus, ela nos incita, nos manda, na verdade, incita coisa nenhuma. Ela manda que eu e você oremos todo o tempo. Então, em nome de Jesus, estejamos mais atentos àquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas e tudo que circunda esse propósito. Que nós possamos ter ouvidos de ouvir e coração de acatar e mente para nutrir o nosso coração desse propósito todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante seu rosto sobre você, que o Senhor te dê a paz que excede o entendimento, não a paz que o mundo dá. Que mesmo em meio à tormenta você veja a luz do Senhor e que essa luz te guie para o êxito do propósito de Deus. Em nome de Jesus, amém? O Senhor te abençoe. Amo vocês, queridos. Fiquem com Deus, tá? Deus abençoe. Eu vou estar respondendo aqui algumas questões. Luciene Alves. Tudo bem, Luciene? Paz do Senhor Jesus, pastor. Eu acredito em tudo no que o Senhor está falando, porque é a palavra de Deus que o povo não está dando ouvidos. Olha, eu estive no mês de julho e agosto numa UTI devido a uma... E aí cortou. Já que a igreja não faz mais o que o Senhor Deus nos manda fazer e eu estou em pé, porque Deus me ouviu e me tirou daquela UTI, então Deus me ouviu. Amém. Aleluias. Eu não consegui entender direito, Luciene. Me manda um direct que eu te respondo. Sim, Renata. Fique em paz, pode sim. Me manda no direct pro meu perfil e a gente conversa assim, tá bom? Deus abençoe, gente. Amo vocês. Eu espero que essa palavra tenha realmente falado ao coração de cada um, porque é a palavra que Deus queimou meu coração hoje para ministrar. Amém? Fiquem com Deus. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém?